Vamos ler então a palavra de Deus no livro de Filipenses, no capítulo 4, do versículo 7, né? Tem um verso muito conhecido, muito bacana que eu acho. Vamos ler juntos? Vamos lá. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Podemos assentar. Quero conversar um pouquinho com você sobre a gente. Amém? Meus irmãos, não tem criação mais complexa aqui na face da terra do que nós, os seres humanos. Amém? Nós somos difíceis, nós somos complicados. Vocês imaginam só o trabalho que Deus tem comigo, tem com você, para poder lidar com as nuances das suas emoções, exatamente lidar com a sua forma de olhar as coisas e de se posicionar muitas vezes. Deus tentando te colocar num direcionamento, num caminho, às vezes é meio trabalhoso para Ele, mas Ele é paciente com a gente, amém? Se Ele não fosse paciente com todos nós, com certeza seria muito difícil a gente alcançar a vida eterna, mas a paciência dEle é que tem, sem dúvida alguma, nos dado essa grande oportunidade. Eu quero conversar com vocês, falar a razão pela qual Paulo falou isso. Vejam bem, o apóstolo São Paulo foi um homem que pregou em vários lugares. Ele foi aquela pessoa que Deus levantou exatamente com o propósito de levar o evangelho para determinadas pessoas, que somente uma pessoa com a qualificação dele teria condições de poder se comunicar com as pessoas que Deus queria que ele se comunicasse. Ele era um sujeito culto, um camarada extremamente preparado, que falava vários idiomas, e era também uma pessoa muito conhecedora da vida e uma pessoa muito intelectualizada para poder combater e até mesmo entrar em debates com pessoas que tinham um conhecimento profundo, como era o caso dos gregos. Ele chegava quase que convencendo, né? Pessoas importantíssimas da época, quando ouviam Paulo, acabavam quase que convencidas pelas coisas que ele falava. E ele tinha então uma capacidade de poder transmitir a verdade de Deus para as pessoas das mais diferentes classes sociais. Ele se comunicava bem com os escravos, ele se comunicava bem com os reis, se comunicava bem com as pessoas de posicionamento mais elevado, e ele sempre tinha uma palavra certa. E tinha uma igreja que ele tinha um carinho muito grande por ela. Era a igreja de Filipe. Essa igreja era uma igreja abençoada, uma igreja que tinha muita diferença da igreja de Corinto, porque os irmãos de Corinto, eles eram tempestuosos, eles eram muito cheios de confusão, muito encrenqueiro, mas a igreja de Filipe não, era uma igreja de pessoas bem centradas, pessoas que realmente equilibradas até, eram as pessoas que viviam ali, que realmente ele pregou para essas pessoas. E tanto é verdade que o apóstolo São Paulo não recebeu ajuda de igreja nenhuma. A única igreja que ele pedia ajuda, que ajudavam ele financeiramente, era essa igreja. Ele costumava trabalhar para poder se sustentar, porque talvez ele achava que receber ajuda poderia gerar alguma dificuldade para aquilo que ele estava falando. E conta a história que ele era um indivíduo que ele trabalhava fazendo tendas para poder sobreviver, mas dessa igreja ele ousava receber oferta, receber ajuda que os irmãos davam. Para vocês verem como essa igreja era especial para ele. Eu até separei um versículo aqui, para que ele fala sobre isso, sobre essa ajuda que ele recebia. Olha só, o primeiro verso, tem um outro. Em Tessalônica, mais de uma vez precisei de auxílio, e vocês o enviaram. Quando ele estava em Tessalônica, numa outra igreja, ele precisou de auxílio, e quem enviava auxílio para ele eram os irmãos lá de Filipos, que eram generosos,
Parecia que as outras não eram tão generosas com ele assim. Aí o verso seguinte que ele fala: não que eu esteja procurando oferta, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Ele falou: não que eu esteja querendo, mas porque eu quero acreditar vocês como um povo generoso, como um povo abençoado, ele quis dizer. Porque lá o pessoal ajudava ele. Quando ele precisava, financeiramente ele tinha ajuda. E nessa época ele estava preso. E ele tomou conhecimento de que estava tendo um problema lá na igreja. Qual era o problema? Problema de contenda, problema de desentendimento. Ele, na visão espiritual que tinha, ele sabia, por exemplo, que não existe algo mais nocivo para grupos, para pessoas que estão juntas, do que contenda, do que discórdia. Geralmente a discórdia ela é muito semeada por Satanás. Satanás ele gosta de semear discórdia, porque quando ele semeia discórdia, ele separa pessoas. Ele cria rejeições de pessoas para pessoas. Ele enfraquece qualquer grupo. Ele desestabiliza totalmente um ambiente que precisa de união para ser forte e para sobreviver. E a arma então da discórdia é uma arma que o inimigo das nossas vidas usa muito para nos dividir, para nos separar, para nos isolar, para fazer com que percamos exatamente a admiração de pessoas. É a discórdia que ele usa. Eu fui atrás tentar saber a etimologia dessa palavra discórdia e vi que é uma coisa realmente que é verdade. Significa sair do coração. Discórdia, córdia de coração. É quando sai do coração, quando os sentimentos, o respeito, a consideração realmente desaparece por conta desse tipo de situação, que é uma situação emocional. A discórdia. Por outro lado, eu vi também que tem uma outra explicação que diz que é sair do acordo. E estava havendo uma discórdia entre duas pessoas dentro dessa igreja, duas irmãs. Elas deixaram de concordar entre si. Elas eram muito importantes para a igreja, para aquela igreja local. Elas eram uma bênção. Era aquele tipo de pessoas que estavam na obra de Deus, plantadas ali para serem bênção, para cooperarem, para frutificarem, para criarem possibilidade de crescimento para o próprio lugar onde elas estavam plantadas. E elas duas eram fundamentais para isso. Talvez o inimigo, percebendo isso, resolveu criar uma animosidade entre as duas. E elas acabaram brigando. Mas a briga das duas foi uma briga tão séria que elas não estavam conseguindo se entender. E o apóstolo Paulo percebeu que aquela contenda ou aquela discórdia era muito nociva para aquela igreja, para aqueles irmãos que viviam ali, porque eles estavam perdendo exatamente o quê? Uma força de trabalho do evangelismo forte, que eram aquelas duas irmãs. Uma se chamava Evódia e outra se chamava Sintique, era o nome delas. Evódia significa excelente viagem, eu fui ver. Sintique significa afortunada, era o nome das duas. De repente elas não se entenderam mais. Paulo ficou preocupado, escreveu uma carta, mandou para lá. E ele pediu nessa carta que as duas se entendessem. Está no versículo 2 do capítulo 4 do livro de Filipenses. Ele precisava que elas voltassem a se entender, porque o entendimento delas seria importantíssimo para aquela igreja local ali, para aquele lugar. Quando a gente para pensar um pouco, a gente vê que é exatamente aí que às vezes se quebram as convivências, os relacionamentos, e às vezes as famílias são destruídas. Quando não há mais essa comunicação, quando não há entendimento. Da mesma forma como o inimigo estava agindo nessa igreja, ele também age muitas vezes na casa da gente. Quando as pessoas começam a conviver debaixo do mesmo teto, e a união se faz necessário para que haja prosperidade, para que haja crescimento, para que as pessoas possam crescer juntos, e de repente essa comunicação sofre uma ruptura, sofre exatamente uma separação por conta da contenda.
E às vezes as pessoas começam a viver debaixo do mesmo teto, já sem comunicação, falando o necessário, porque deixaram que o desentendimento viesse prevalecer dentro de casa, na convivência, no relacionamento, no meio da família. E quando essas coisas saem, que desaparecem totalmente, a fragilização vai chegando e às vezes geralmente o que acontece é que há no meio dessa família totalmente uma desestruturação, às vezes um rompimento, que às vezes não dá mais para poder corrigir e para poder juntar tudo novamente, para poder prosseguir. Essas situações são situações que geralmente o inimigo joga em lugares onde a união tem que prevalecer. Em um dos lugares que a união precisa prevalecer, além da igreja, a união precisa prevalecer dentro da casa da gente. E o inimigo tem esse tipo de arma, fazer você se desentender com pessoas e não voltar a ter entendimento. A palavra de Deus diz que não dá para andar dois juntos se não houver acordo entre eles. Quando termina esse acordo, quando termina essa possibilidade de diálogo, de entendimento, de tentar simplesmente resolver os problemas e dar saída, às vezes, situações complexas, até mesmo da convivência, isso é um sinalizador de que aquilo vai simplesmente falir por conta exatamente dessa necessidade de entendimento. Isso é uma coisa séria. A palavra de Deus mesmo fala que não existe coisa pior do que quando os inimigos são da sua própria casa, diz a palavra de Deus. Quando você começa a conviver dentro de uma casa, no meio de uma família, onde você tem por seus inimigos as pessoas que convivem com você no mesmo lugar, essa casa não tem como subsistir. Jesus falou isso aí, que não tem como subsistir, não tem casa que subsista se não houver entendimento, se não houver união, e essa é uma arma que o inimigo joga. E o inimigo jogou lá. O Paulo ficou preocupado, escreveu a carta, se colocou o verso, só para vocês verem como ele pediu até ajuda a uma outra pessoa, que ajudasse para que houvesse o entendimento. Ele disse: rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordantemente no Senhor. Por favor, comece a pensar certo, comece simplesmente a se alinhar nos pensamentos de vocês, para poder fazer o que precisavam fazer, porque aquilo estava gerando uma ruptura, e quem estava de fato sofrendo era a obra. E ele estava preocupado com isso. E depois que ele falou sobre isso, ele começou a discorrer na carta e falar alguma coisa muito pertinente com respeito a gente, com respeito a todos nós, na fragilidade que temos. Às vezes a nossa estrutura emocional não está boa, às vezes a gente acaba perdendo foco, às vezes a gente acaba agindo como não queria agir, e de repente uma série de situações acabam nos compelindo a agirmos de determinada maneira. Ele pegou então aqui esse texto e ele começou simplesmente a pedir que as pessoas mudassem e que priorizassem coisas importantes na vida do ser humano, coisas que são importantes para mim, para você, para nós estarmos bem. E a primeira coisa que ele disse para os irmãos que estavam lá nessa igreja e que viviam nesse lugar era que eles fossem alegres. Ele disse assim: alegrai-vos no Senhor, ele falou. Outra vez eu digo, eu repito, se alegrem no Senhor, ele falou. Olha, a gente para pensar um pouco, se alegrar no Senhor, qual é a importância disso, né? E ele já sabia naquela época a importância de viver alegre. Talvez você esteja aqui e responde para você mesmo: mas eu não tenho motivo para estar alegre. Eu estou passando uma série de problemas. Eu estou vivendo algumas crises da minha vida, algumas situações de conflitos. E essas situações que eu vivo, eu não tenho motivo para ter alegria. E ele falava com pessoas que estavam vivendo em situações conflitantes, pedindo para se alegrarem. Por quê? Porque o detalhe da alegria que ele falava: alegrai-vos no Senhor. Diga glória a Deus.
Talvez você não tenha motivo para estar alegre por uma série de fatores, por uma série de situações que de repente você possa estar vivendo na sua vida. Mas a proposta aqui é essa, para que a tua alegria seja no Senhor. Que não seja somente por alguma situação aparente que te dá conforto ou que te dá um determinado prazer, mas que essa alegria seja em Deus. Para que é que serve a alegria no Senhor? Para você sobreviver no meio das tempestades da tua vida. Quando você não tem motivo para estar alegre por uma série de questões realmente estarem dando errado, que você possa olhar para Deus e encontrar essa alegria em Deus, pelo fato de você estar sobrevivendo, pelo fato de você estar vivo, pelo fato de realmente ter vivido uma situação difícil, mas aquela situação não conseguiu acabar com você, não conseguiu destruir com você, porque não conseguiu destruir, porque o Deus que você serve te sustentou no meio das tuas crises e no meio das tuas dificuldades, que ainda que você se sinta atingido, mas você não está abatido, por quê? Porque você tem um Deus que tem te sustentado, te amparado e te fortalecido, e que esse seja o motivo da tua alegria. Que você olhe para Deus por essa visão e diga: meu Deus, eu me alegro, porque no meio de todas as tempestades que eu posso estar vivendo, eu estou aqui andando sobre as águas, vivendo em cima do mar, com toda a sua situação de desajuste, com toda a sua situação de ventos fortes, eu sobrevivo. Por quê? Porque o Senhor tem me sustentado, e pelo fato do Senhor ser comigo, eu me alegro. Diga glória a Deus. Aí você para e pensa com respeito à alegria. Ela faz tão bem para o corpo da gente, para a alma da gente. Ela faz com que você desenvolva, hormônios necessários que te dão prazer, como serotonina e tantos outros que vão ajudar você a viver melhor, a viver em paz. E conseguir ter alegria mesmo no meio das tuas crises pessoais. Mesmo no meio dos teus desencontros, você se sentir dominado por uma alegria que vem de Deus. Não uma alegria passageira, que às vezes as pessoas têm, ou que procuram uma forma de fugir de si mesmo, e a maneira de encontrar a suposta alegria que vão atrás, que às vezes a pessoa vai atrás, muitas vezes da droga, da bebida, de tanta coisa, que resolve o problema da pessoa por algumas horas e depois tudo volta a ser como antes, porque a alegria de Deus, ela capacita você a ter alegria e a sobreviver, mesmo no meio das crises da tua vida. Você sobrevive e não perde essa alegria. E Paulo falava isso: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo para vocês, ele diz, alegrai-vos, está lá no versículo 4 do capítulo 4. E depois ele vem e começa a falar de coisas que jogam você para baixo, para você aprender a lidar com essas coisas. Ele começa a dizer, primeira coisa que ele diz, para você ser uma pessoa moderada. Ele chega e diz, pois é, para você viver essa alegria e conseguir sobreviver no meio das tempestades da sua vida, primeira coisa, seja moderado. E que as pessoas conheçam você como uma pessoa moderada. Ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Depois ele diz, perto está o Senhor. Não sei se ele está dizendo que o Senhor está perto de voltar ou se Deus está perto de quem é moderado. Eu acredito que ele está dizendo perto está o Senhor, porque Deus fica perto e consegue realmente ter ligação com quem é moderado. Quem é moderado? É equilibrado. E ele está dizendo para as pessoas conhecerem você como moderado. Como é que as pessoas conhecem você? O que é que as pessoas falam sobre você? Falam que você é uma pessoa moderada, ou que você é uma pessoa desequilibrada? O que é que você ouve sobre o conceito que as pessoas têm sobre você? Às vezes as pessoas nos conhecem como pessoas intempestivas demais, desequilibradas. E ele está pedindo que as pessoas que conheçam você como uma pessoa moderada, uma pessoa equilibrada. Ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, ele falou. Mas quando você fala sobre isso, você entra numa questão que é outra questão. É a questão da tua personalidade.
essa personalidade que você tem, faz de você uma pessoa única, como você é, com a personalidade que você tem. E Deus não está querendo mudar a tua personalidade. Ele quer manter essa personalidade que você tem, porque você foi criado assim. Mas Ele quer que essa personalidade que você tem, ou melhor dizendo, esse temperamento que você tem, que é fruto dessa tua personalidade, esteja sob o equilíbrio do Espírito Santo. Deus precisa equilibrar a pessoa que você é. Deus precisa exatamente aperfeiçoar você. Deus precisa trabalhar em você a ponto de você conseguir realmente externar ou dar o melhor de você e não dar o pior de você. Às vezes nós não estamos dando o nosso melhor, às vezes o melhor nosso não sai porque está comprometido por uma série de questões em nossa volta. Às vezes nós estamos impedidos de oferecermos o melhor que temos para dar, por conta de uma série de coisas, por conta de decepções, por conta de vidas difíceis que possamos então termos vivido em algum momento que nos alterou totalmente, ou alterou a nossa visão de mundo, ou a nossa visão das coisas. Quando nós estamos assim totalmente comprometidos na nossa maneira de ser, a ponto que a nossa personalidade, ela está aflorando, exatamente colocando para fora aquilo pior que existe de nós mesmos, é preciso então Deus trabalhar, o Espírito Santo agir em nós para poder simplesmente conseguir tirar de nós o melhor que nós temos para oferecer. Aí Deus vai ter que trabalhar na gente muito, para poder trabalhar no nosso temperamento, que é um sinalizador da nossa personalidade. Aí Deus trabalha muito. Eu peguei um negocinho aqui que você sabe muito, você até conhece, sobre personalidade, os quatro temperamentos, melhor dizendo. Coloca para mim aí. Hoje todo mundo sabe o que é isso aqui, porque isso saiu uma vez de um livro nos anos 80. Um pastor americano escreveu o livro, o nome do livro era Temperamento Controlado pelo Espírito. Esse livro foi muito lido, foi um best-seller, todo mundo leu, principalmente no mundo evangélico. Aí dali todo mundo começou a se conhecer um pouco mais daquilo que ele é, do seu temperamento. E não somente conhecer a si mesmo, mas conviver com pessoas e entender a pessoa pelo temperamento e pela personalidade que tem. Existe esse tipo de personalidade, de temperamentos aqui, olha só. Existe o sanguíneo, existe o melancólico, existe o colérico e existe o fleumático. Todos têm as suas qualidades e têm os seus defeitos também. Mas todos eles podem ser trabalhados por Deus na vida da gente. Vocês estão entendendo? Olha só, eu gostaria de explicar detalhe por detalhe disso aí, mas não vai dar tempo. Mas você pode tirar um print e depois tu lê, que já está tudo explicado aí. Está tudo na internet. Olha só aqui. As qualidades. Deixa eu ver se eu consigo ler para vocês aqui. Aí você vai se conhecer um pouquinho melhor. As qualidades do sanguíneo, que é a pessoa que tem um temperamento sanguíneo. Ele é... Deixa eu ver aqui. Como? Comunicativo, né? Deixa eu ver, eu não estou conseguindo ler direito aqui, minha visão já não está boa. Vocês me perdoem que eu tenho 69 anos, aí já fica mais difícil para poder ler essas coisas de longe assim. Está aqui, o sanguíneo, né? Os defeitos, as qualidades, né? Comunicativo, né? Destacado, que mais? Entusiasta, afável, simpático, companheiro, que mais? Compreensivo e crédulo. Geralmente as pessoas que têm esse tipo de temperamento sanguíneo, eles são assim, aquelas pessoas, gente boa. Amém? Quem é sanguíneo aqui? Levante a mão. Tem um bocado que já sabe o que é, né? Então, sanguíneo. Mas o sanguíneo também tem os seus defeitos. Olha só aqui. Me ajude aí nos defeitos, vamos lá. O que é que diz ali dentro? Eu não estou conseguindo ler. Me ajude aqui. Fuzilando? Fuzilando? Qual é o outro?
egocêntrico, barulhento, exagerado. Não é verdade? Os defeitos, né? Cada um tem os seus defeitos e tem as suas virtudes, né? Agora, esse fusilânime eu tenho que ler o que é, porque eu não sei o que é, não, isso aí. Fusilame, é? Pusilânime. Pusilânime. É. Ah, impossível, isso aí já... Isso aí. Então, são os defeitos, né? Vamos ver o outro aqui. O colérico. Ah, esse aí é o brabo. Colérico é o brabo. Quem é brabo aqui? Levante a mão. O brabo nunca gosta de dizer que é brabo, né? Mas ele tem o brabo. O brabo. É o colérico. Olha como é o colérico. Em termos de qualidade, ele é enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. Esse é o colérico. Agora os defeitos dele. Vamos lá, diga aí o defeito. Iracundo. Iracundo. O bicho é irado, é brabo, dá pancada na mesa, quer ir para briga, quer dar mãozada. Assim é o iracundo. Qualquer coisa ele vai e quer meter a mão. Essa é uma personalidade, é um temperamento. Quer outro mais lá? Sarcástico. É sarcástico nas coisas como fala, né? Quem conhece tem gente que fez assim já ali, ó. Então vamos lá. Impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. Tem qualidade, mas tem defeito também, né? Mas aí tem outra coisa, eles são produtores, construtores e líderes, assim como o sanguíneo são atores, vendedores e oradores. Aí depois vem qual? O fleumático. O fleumático, tem hora que você pensa que ele não está nem no mundo que ele está. Você está entendendo? O fleumático é engraçado, tem hora que pensa que ele tá desconectado com a realidade, o fleumático. Às vezes tem pessoas que você não consegue entender o temperamento dele. Ah, mas é desligado, parece que é maluco, parece que não está pensando. Porque o fleumático é assim, ele é desligado, está tudo bem com ele, está tudo de boa. Você está brigando com o fleumático, ele está de boa com você olhando assim, você fica irritado. Parece que ele não sofre, não tem nenhum tipo de reação. Mas não é, vamos ver o fleumático. Ele é calmo, é tranquilo, cumpridor dos seus deveres, ele é eficiente, ele é conservador, é prático, é líder, é diplomata e é bem-humorado. Mas, por outro lado, ele também tem lá os defeitos dele. Ele é calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, pretensioso, introvertido e desmotivado. Tem gente que não vai dar, não vai dar muito trabalho. Parece às vezes que é preguiçoso, né? Igual uma história que eu vi de um camarada que ele era tão preguiçoso que ele estava deitado numa rede. Aí ele está deitado numa rede muito baixinha e vê uma serpente, uma cobra andando na direção da rede dele. Eu não vou dizer de que estado ele era para não discriminar o estado dele, né? Mas ele chegou e disse: Mainha, você tem remédio, tem, como é que chama? Um antídoto para mordida de serpente? Ela disse: não, por quê? Ele disse: porque a cobra está vindo ali, ó. Ele falou assim, quer dizer que ele não ia ter disposição de levantar da rede, né? Às vezes, veja a mesma coisa. O fleumático às vezes parece bem desse jeito aí. Mas vamos ver outra coisa aqui. O melancólico. O melancólico, você parece assim, quando olha para ele, que ele não está de bem com a vida. É aquela pessoa que já tem uma cara que te desanima. Parece que ele sempre está para baixo. Sempre está para baixo. Você olha e está sempre com aquela cara de melancolia, né? Mas vamos ver. Tem os seus defeitos também. Vamos ver. Ele é habilidoso. O que mais? Que mais? Sensível. Perfeccionista. Esteta. Idealista. Leal e dedicado. Ele não fala muito, mas costuma ser leal às pessoas como qualidade.
Por outro lado, ele tem alguns defeitos também. Ele é egoísta, é amuado. O que é amuado? É aquele cabo que parece que vive com raiva. Acorda de manhã, tu fala com ele bom dia, ele diz, por que tem que ser bom dia hoje? Já fica com raiva. É amuado. Vocês estão entendendo? É amuado, é enfezado, né? Essa palavra enfezado significa cheio de fezes. Era assim que se falava no português arcaico. Enfezado era quando a pessoa realmente tinha prisão de ventre, que ele ficava com o nervo na flor da pele. Aí no português antigo se dizia, o fulano está enfezado, que significava cheio de fezes por estar com prisão de ventre. Aí a pessoa ficava mal-humorado. Então veja bem uma coisa, ele é assim, ele é amuado, ele é pessimista, ele é teórico, ele é confuso, antissocial. Para te acompanhar, para ir para a casa do teu pai e da tua mãe, é a maior luta para ele ir. Ele vai arrastado, né? Ele é crítico, vingativo e inflexível. Eu estou mostrando isso para vocês porque qualquer um de vocês tem um desses temperamentos aqui. Qualquer um. Ou você é um, é outro. E o que eu quero tentar dizer para você, que dentro dessa proposta do apóstolo São Paulo aqui, ele estava pedindo para você aprender a melhorar. Por quê? Porque ainda que você possa ter os defeitos que você tem, ainda que eu tenha os defeitos que eu tenho, e que às vezes isso esteja diretamente ligado à minha personalidade, à minha maneira de ser, ao meu temperamento, ainda assim Deus pode trabalhar em mim, pode trabalhar em você, através do seu espírito, e pode nos melhorar em muitas coisas. Diga glória a Deus. Mas Deus só consegue melhorar muito a gente quando nós nos submetemos a esse direcionamento dado por Ele. É aí que entra, talvez, não está aqui, mas a palavra do Paulo. O Paulo chegou e disse, olha gente, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Talvez você não seja uma pessoa moderada, talvez você seja uma pessoa precipitada. E não tem coisa pior na vida de um ser humano do que ele ser precipitado. A Bíblia diz que precipitação é pecado. É aquela pessoa que não para agir, não pensa para agir, não pensa para falar, vive entrando errado na vida, numa série de coisas, por conta de precipitação, que de alguma forma está ligado ao seu temperamento e quem sabe a sua própria personalidade. Mas todos esses defeitos que existem em nós, eles podem ser trabalhados pelo Espírito de Deus e fazer de nós uma pessoa melhor do que somos. Eu acho que é Provérbio 19:2 que fala que precipitação é pecado. Vê para mim aí, vê se é Provérbio 19:2. A Bíblia diz que ser precipitado é pecado, diz a Bíblia. E às vezes nós somos assim. Você fala antes de pensar, lá na frente você está arrependido, mas aí não dá para consertar, e você vai simplesmente minando as pessoas em sua volta e que convivem com você, exatamente por conta desse desequilíbrio, dessa falta de moderação. E quando ele fala que a moderação, que as pessoas nos conhecem pela moderação, não é só na moderação nas atitudes, nas decisões, mas a moderação no falar também. Tem gente que se orgulha, não, mas comigo é assim, eu sou sincero. Que eu tenho que falar, eu falo logo. Isso não é virtude. Sinceridade demais é chamada de sincericídio. Tem coisas que você tem que esperar para falar, tem que esperar para dizer. Tem coisas que você não pode falar exatamente do seu afã, no momento em que você está desajustado ou desequilibrado ou simplesmente influenciado por alguma situação que você vai falar errado na hora errada. Vai gerar precipitação na sua vida. E tudo isso Deus trabalha na vida da gente para poder melhorar a nossa vida e melhorar a nossa convivência com pessoas. Não é bom o quê? Proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Às vezes a gente não procura refletir para poder tomar uma decisão ou para permitir que certas coisas saiam da nossa boca, e nós geramos uma situação de pecado e de dificuldade em nossa volta. E às vezes isso acontece por temperamento, pela maneira de ser, pela natureza que temos. Mas Paulo está dizendo aqui que Deus pode trabalhar na nossa vida
se nós permitirmos que Ele trabalhe, e muita coisa melhora para nós, muitas dificuldades são tiradas e afastadas, e muitas dores que poderíamos passar por conta de temperamento, por conta da nossa própria personalidade, nós não vamos viver. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando acima da nossa personalidade e acima do nosso temperamento, para fazer de nós pessoas melhores do que somos. Amém? Está aí, Provérbios, né? Então ele falou: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Outra coisa que atrapalha a vida da gente, versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Olha só, ele ensinando você a lidar com a sua ansiedade. Quem é ansioso aqui? Levante a mão. É a doença do século 21. Ansiedade. A gente quer porque quer, e quando quer não sabe esperar. E não sabe ter segurança na espera. Eu digo sempre que a ansiedade é fruto do mundo que nós estamos vivendo, que é o mundo do imediatismo. Hoje a gente vive que tudo tem que ser a pronta entrega, né? Self-service. Qual é a outra palavra que tem que ser? Se você não servir, se você não for lá servir logo, você não quer comprar ali, porque você não tem paciência para esperar nada mais. Tem uma nova no meio evangélico agora: milagre urgente. Você ora e Deus tem que dizer, tem que correr para atender logo, porque Ele quer o milagre na hora. Milagre urgente, né? Tem essa onda também agora, milagre urgente. A pessoa vai e ora, olha, vem aqui na igreja que aqui tem um milagre urgente. A pessoa está com pressa. Ele vai dar uma pressionada em Deus, aí ele tem que se indignar com Deus. Ó, te revolta para Deus ficar assustado e com medo de você e te atender logo. Essas coisas mais ou menos assim. Tudo está diretamente ligado ao quê? Ligado a esse imediatismo da vida que nós temos hoje. A Bíblia fala sobre paciência, mas o próprio mundo que nós vivemos, onde a concorrência é grande, onde a pronta entrega tem que estar ali à disposição, faz de nós acharmos que a gente pode transferir essa pressa que nós temos nesse mundo, nessa vida, transferir para o nosso relacionamento com Deus. Deus vai ter que estar à pronta entrega para poder responder as nossas orações, quando às vezes para responder uma oração Ele tem que trabalhar na gente, para poder nos melhorar, para poder nos dar uma resposta. E todo mundo começa a correr atrás daquilo que é rápido. Vocês estão entendendo? E aqui, essas coisas geram ansiedade. O que é ansiedade? É quando você tem problema com o futuro, né? Ansiedade é a doença para quem está mal resolvido e mais inseguro com respeito ao seu amanhã. Aí gera ansiedade, porque o amanhã ninguém tem controle. Jesus chegou a comentar sobre isso. Basta amanhã o seu próprio mal, porque estava todo mundo ansioso, preocupado com comida e com roupa. E Jesus disse para as pessoas não ficarem assim, preocupadas com amanhã, mas que aprendessem com as aves do céu, que não plantavam e não colhiam em cedeiro, e todo dia o pai os dava o que comer. Deus tentando explicar para você não ficar preocupado se vai dar certo amanhã ou não, mas para você, acima de tudo, acreditar que a tua vida está na mão de Deus, quem tem controle é Ele, e o amanhã que você não tem controle, com certeza Ele vai trabalhar para poder criar possibilidades para você. Aí você usa a fé no lugar da ansiedade. Então a ansiedade é o problema com o futuro, né? O problema com o presente é o estresse, é outra doença. É quando você quer fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, que está vivendo o seu momento, e você vive sobrecarregado no seu dia a dia, aí você desenvolve o estresse. E o problema mal resolvido com o passado gera outro problema, gera depressão. O passado mal resolvido gera depressão, o presente corrido gera o estresse, e o futuro incerto gera ansiedade. Paulo chegou falando especialmente sobre a ansiedade. O que ele disse? Ele mandou que no lugar de você ficar ansioso e preocupado com amanhã, para você aprender a se colocar na mão de Deus. Em outras palavras, tu está ansioso? Vai orar. Vai orar, ele está dizendo. Vai orar no lugar de ficar ansioso.
E não é somente orar que ele fala aqui. Para você fazer conhecida diante de Deus as necessidades que você tem para o amanhã e para depois. Com os seus pedidos, pela oração e pela súplica com ações de graça. O que é oração e súplica? Oração é quando você fala com Deus. A súplica é aquele pedido mais emocional que às vezes você faz com lágrimas. É chamado de oração e súplica. Eu digo que toda vez que você ora e chora, você não está só orando, você está suplicando. Para você tornar conhecido Deus as suas orações e súplicas, e para você, depois que orar e apresentar a Deus, no lugar de ficar ansioso, para você começar a agradecer. Diga glória a Deus. Porque toda vez que você for orar a Deus para poder resolver um problema relacionado com o teu futuro, com o teu amanhã, que está gerando ansiedade, para você fazer isso diante de Deus e já ir dizendo: meu Deus, obrigado, porque eu sei que está na tua mão, e se tem uma solução, essa solução quem vai me dar é o Senhor. Porque a gente só tem ansiedade com situações do futuro que a gente não tem controle, que nós não sabemos o que fazer. E quando você se coloca na mão de Deus para Ele resolver para você já orar e já agradecer, crendo que é Ele que vai dar a saída e a solução que você não tem. Amém? Aí você resolve a questão da ansiedade. Aí depois que ele falou isso, encerrando já, né? Para você não andar ansioso e tal, aí ele veio e falou aquilo que eu comecei dando para vocês: a paz de Deus, amém? A paz de Deus que excede todo o quê? Todo entendimento. Um dia desse eu fui falar de paz, fui gravar um vídeo ali na praia, quase que eu sou esfaqueado, na hora que eu estava gravando. Uma situação complicada, né? Às vezes a gente é testado, né? Poxa, mas a paz de Deus, ela é uma coisa boa. Eu tenho explicado para os irmãos e repito isso. Qual é a diferença da paz de Deus para outra paz que não seja de Deus? Existe uma paz que não seja de Deus? Existe. É a paz circunstancial. É a paz que você tem quando tudo está dando certo para você, que você não tem com o que se preocupar e você está em paz. Mas a paz de Deus, ela vem para você na hora em que tudo está dando errado. Diga glória a Deus. Aí você precisa dela. A paz de Deus é para isso. A paz de Deus, você vai se beneficiar dela quando as coisas estão dando errado para você, quando deu tudo de cabeça para baixo, que você não sabe o que fazer. Ela vem, enche o teu coração para que você não desequilibre. Diga glória a Deus. Por isso que Jesus disse: estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhas paz, disse Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É João 16:33. Eu venci o mundo. Ele dizendo: olha, eu tenho falado dessas coisas para que vocês tenham paz. Porque no mundo, você não vai ter motivo para ter paz, não. É problema demais, já desde aquela época. Aí você vai ter motivo para estar em paz. Mas se você estiver com a paz de Jesus, nele, você sobrevive, mesmo no meio dos problemas, mesmo no meio da dificuldade. Nada é capaz de tirar a tua paz. Por quê? Porque a tua paz, ela não depende de circunstâncias favoráveis. Ela depende de Jesus, que sustenta você, mesmo no meio das maiores dificuldades da sua vida. Essa é a paz de Deus, que excede todo o entendimento, disse o apóstolo Paulo. Que você não consegue entender como é que alguém vai ter paz no meio de uma crise tremenda da sua própria vida. Como é que alguém vai ter paz quando de repente ele está vivendo uma sequência de situações que estão dando errado? Como é que uma pessoa pode ter paz numa situação dessa? Excede o entendimento da pessoa, porque é algo que vem de Deus, para te equilibrar, para te sustentar, para te manter de pé, até Deus resolver aquilo que Ele precisa resolver. Então a paz de Deus, Ele diz, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, os que eles achavam que era o centro das emoções, e a sua mente em Cristo Jesus. Você não vai surtar, não vai desequilibrar.
Não vai querer pular do 10º andar, porque as coisas estão dando errado. Não vai querer tomar chumbinho. Não vai querer fazer nada. Você vai estar equilibrado mentalmente. E o inimigo não vai poder se aproveitar da tua dificuldade, da tua fraqueza, para te levar para fazer uma besteira. Porque a paz de Deus, que excede o entendimento, vai te ajustar, te sustentar, para que você passe o teu deserto, passe a tua crise e saia do outro lado preparado para viver as vitórias e os sobrenaturais de Deus. Então, paz de Deus é uma das coisas que nós precisamos. Mas todas essas coisas é necessário deixarmos Deus trabalhar na gente, na nossa maneira de ser, no nosso temperamento, e fazer de nós uma pessoa equilibrada, que esteja debaixo da mão de Deus, sob a mão de Deus, sendo dirigido por Deus. Amém? Que Deus te abençoe.